Até hoje, os candidatos a membros maçons são sujeitos a rituais secretos. Quando você entra numa loja, entra na chamada Sala do Oleiro, onde há um membro chamado Oleiro. Ele tem uma espada e você tem de dar a ele uma senha e o aperto de mão secreto. Temos sim apertos de mão secretos. O papel do segredo na maçonaria fica especialmente difícil quando você fala de coisas como aperto de mão. Porque às vezes os maçons deviam se identificar no escuro. Não vou mostrar o aperto, mas posso dizer que não é mesmo um aperto. É mais uma pegada. Como nas iniciações antigas de muitas culturas humanas pelo mundo, a iniciação maçônica envolve uma série de desafios rituais, um juramento sagrado e a transmissão de certas informações para esclarecer o candidato. Se um homem não for confiável para coisas que não são importantes, como uma senha ou um aperto de mão, não será confiável para as grandes coisas da vida. Cada loja maçônica deve estar voltada para o leste, e há a letra G, que também fica a leste do grão-mestre. O iniciado é trazido ao centro da sala, onde fica o altar. Sobre o altar está uma Bíblia, e quando o iniciado é trazido ao altar, faz o juramento dos seus graus individuais. Há 3 graus: aprendiz iniciado, companheiro artesão e mestre maçom. Quando falamos dos segredos da maçonaria, falamos das coisas que são passadas por tradição oral. É o ato de um homem se sentar e outro ensinar o ritual. E essa ininterrupta corrente de homens remonta ao início do século XVII. É claro que é muito mais do que isso, mas eu não posso contar. Para saber, você tem que entrar. Os rituais maçônicos mudaram muito pouco nos últimos 2 séculos. E uma vez iniciado, o novo membro faz o juramento de proteger os segredos dos irmãos a vida toda. Quebrar esse juramento pode significar a morte. Por alguns documentos maçônicos que temos, ficamos sabendo de julgamentos maçônicos e se acharem que você revelou os segredos, você pode ser morto. Houve muitos rumores de gente degolada, enforcada, mergulhada na água até se afogar. O que acontece atrás das portas de uma loja maçônica envolve cerimônias nas quais as pessoas serão lembradas da constante presença da morte. Julgamentos maçônicos? Execuções rituais? O que acontece atrás das portas fechadas de uma loja maçônica poderá permanecer um mistério para sempre. Fevereiro de 2013, Roma. Por trás dos altos muros de proteção da cidade do Vaticano, uma tempestade se formava. Não há dúvida de que o que acontece nesse momento da história, dentro da Igreja Católica, não tem precedentes. Interrompemos nossa programação porque o Papa Bento XVI está renunciando. As disputas e politicagens já começaram quanto a quem será o 266º Papa. Foi a coisa mais chocante com a qual acho que alguém que já cobriu Itália e Roma em geral já havia lidado. Eu fui pego de surpresa, com certeza. Lembro de ter pesquisado na internet para ver se algum papa já tinha renunciado antes. O anúncio de Bento XVI marca a primeira vez em 600 anos em que um papa renuncia, deixando boa parte do mundo chocada e mais de 1 bilhão de católicos se perguntando o porquê. O esperado era que o papa permanecesse no cargo até sua morte natural, porque era um mandato divino. Eu liguei a TV e eu achei que estava vendo um programa em que estavam brincando ou alguma coisa, sabe, com Roma. É uma função que você exerce até a morte, não uma coisa que se abandona. Ele fez o anúncio em latim. Todos se perguntaram se a pessoa que traduziu do latim errou. Era inacreditável, incomensurável e foi inédito. Ninguém sabia como lidar com um conclave sem uma morte. Um dos líderes mais poderosos do mundo, o último descendente de uma tradição que remonta a 2000 anos, havia se afastado. No entanto, a razão oficial dada para a renúncia do Papa Bento XVI permanece um mistério. Alguns acreditam que ele se aposentou porque tinha problemas de saúde e que não poderia cumprir suas obrigações.
Uma série de revelações tinha vindo à tona sobre questões financeiras e a corrupção em torno da Igreja Católica. Tenho certeza absoluta de que o Papa Bento XVI não revelou a verdadeira razão pela qual ele renunciou. Sem dúvida nenhuma. No furor do anúncio do Papa, multidões de repórteres e católicos confusos ocuparam a Praça de São Pedro, enquanto o mundo inteiro acompanhava procurando por respostas. E o que encontraram foi um presságio assustador. Apenas algumas horas após o anúncio quase sem precedentes do Papa Bento XVI, o céu se abriu e um relâmpago violento atingiu a cúpula da Basílica de São Pedro. Eu estava em pé ao lado da Praça de São Pedro quando um raio atingiu a cúpula. Foi a coisa mais dramática que eu já vi na vida. Depois, um segundo raio cai. Um segundo relâmpago abre o céu, caindo no mesmo lugar e deixando alguns espectadores sem palavras. Não houve uma única pessoa, seja fiel, ateia ou de qualquer crença, que não viu um sentido naquele momento incrível. Para aqueles que assistiram à TV em busca de conforto, a queda de 2 raios, poucas horas depois de um anúncio tão chocante, parecia uma coisa fatídica. Aqueles que se interessam por profecias imediatamente se apegaram a isso. E recorreram a uma frase do Evangelho onde Satanás caía como um relâmpago na igreja. E disseram que isso era um sinal de Deus. Segundo muitos estudiosos da Igreja, a renúncia de Bento XVI podia desencadear o cumprimento de uma profecia de 900 anos de idade, por meio da qual muitos acreditam que o próximo Papa a assumir seria o último Papa profetizado, que poderia reinar durante um grande cataclismo, ou pior, o fim do mundo. Era um campo fértil para o crescimento do esoterismo, uma distração que oferecia a salvação. A astrologia foi uma obsessão dos alemães no período entre as guerras. A Alemanha tinha mais colunas de horóscopo por habitante do que qualquer outro país no mundo. Essas ideias estavam sendo cada vez mais aceitas, mesmo entre as pessoas inteligentes que toleravam o ocultismo socialmente. Essa febre abriu as portas para charlatães como o hipnotizador, mentalista, ocultista e astrólogo Erik Jan Hanussen. Erik Jan Hanussen cativou a Alemanha e fazia previsões astrológicas nos jornais. Ele tinha uma forte presença de palco e fazia palestras sobre a influência dos astros e cobrava caro pelas sessões espíritas e leituras astrológicas para os clientes, que incluíam muitos oficiais do Partido Nazista. Mestre do espetáculo, Hanussen fez consultoria em oratória para Adolf Hitler, cujo estilo único de discursar hipnotizaria toda uma nação. Ele era visto como um xamã. E o xamã, na cultura tribal, era uma pessoa que tinha visões que vinham de Deus. E ali estava o novo xamã. Só que esse xamã não era conselheiro do líder. O xamã era o líder. E isso era muito perigoso. Perigoso demais. Em 1931, a popularidade de Hanussen havia crescido muito por causa de sua habilidade de conquistar o povo alemão com previsões acertadas sobre o futuro. O Hanussen montou o que ele chamava de Palácio do Oculto, em Berlim, um lugar muito frequentado pela alta sociedade. Em uma ocasião, o Hanussen garantiu que ia conseguir prever o resultado do Grande Prêmio de Berlim de 1932. Ele disse: nesse envelope estão os nomes da pessoa que vai vencer a corrida e da pessoa que vai morrer na corrida. E, mais uma vez, ele acertou. Depois que os nazistas passaram a governar a Alemanha, Hanussen decidiu provar seu poder ao fazer uma previsão ainda mais audaciosa. Hanussen previu um incêndio no Reichstag, o palácio do parlamento alemão, e 20 horas depois, o palácio pegou fogo. Ele passou um pouco dos limites, porque houve boatos de que foram os nazistas que atearam fogo no Reichstag. E se o Hanussen havia vazado esses boatos antes do incêndio, então ele não fez uma previsão, e sim uma fofoca. Depois, os inimigos de Hanussen revelaram que, na verdade, ele era judeu e se chamava Stein Schneider.
E ele foi morto pouco depois do incêndio no Reichstag. Depois da morte de Hanussen, os colaboradores de Hitler se dividiam entre os que acreditavam em astrologia, como Rudolf Hess, vice do Führer, e Heinrich Himmler, e outros mais céticos, como o ministro Joseph Goebbels. Revelado um segredo guardado por mais de um século por dirigentes da Igreja Mórmon. O fundador da igreja, Joseph Smith, era adepto da poligamia e teve mais de 40 mulheres. Ele disse que um anjo lhe trouxe uma mensagem de Deus ordenando que ele rompesse com a monogamia. Um documento publicado na página oficial da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou Igreja Mórmon, revela os detalhes da conversão de Joseph Smith, ocorrida em 1834 nos Estados Unidos. De acordo com a versão revelada agora, Smith recebeu a visita do anjo por 3 vezes, com a mensagem de Deus para que ele quebrasse as regras vigentes e adotasse a poligamia. Daí em diante, ele passou a se relacionar com várias mulheres de uma só vez, com idades que variavam de 14 a mais de 50 anos, num total de mais de 40. Algumas eram esposas de fiéis da igreja. Por mais de um século, a igreja negou esse fato. Em 1896, a Igreja Mórmon, que tem sede em Salt Lake City, no estado norte-americano de Utah, aceitou um acordo com o governo dos Estados Unidos para abolir a prática da poligamia, que afrontava as leis do país. No entanto, pequenos grupos de fiéis da igreja até hoje mantêm esse hábito, em comunidades distantes de Utah e do Arizona.